Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui então para fazer um comentário hoje contra o preconceito. Tem um juiz de nome Maximiano, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, que deu um parecer, deu uma sentença em São Paulo, olha, que se eu fosse ministro da Justiça ou qualquer coisa parecida, eu punia o juiz ou aposentava ele. Eu vou passar a ler isso direto do jornal. Não há por que esconder, saiu publicado aqui, eu estou gravando o programa na segunda-feira, dia 6. O Jornal Diário de Santa Maria de segunda-feira, dia 6. Aqui na página de esportes está gravado o seguinte: foi um absurdo completo que o juiz Manuel Maximiliano Junqueira Filho, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, escreveu na sentença que negou o pedido de queixa-crime do jogador Richarlison de São Paulo contra José Cirilo Júnior, dirigente do Palmeiras. O Cartola disse num programa de televisão que o atleta era homossexual. Além de arquivar o caso, Maximiliano revelou seu lado discriminador e preconceituoso. Vou transcrever parte da sentença e o ouvinte tire as suas conclusões. Aqui vem 3 frases, tem outras, eu fui procurar na net e tal, mas tem 3 frases que constam na sentença de um juiz do maior e mais progressista estado do país, que é São Paulo. Veja bem: futebol é jogo viril, varonil, não homossexual. Jogo viril, varonil, não homossexual. Segunda frase: quem presenciou grandes orquestras futebolísticas formadas, Manga, Figueroa, Falcão, Caçapava no Colorado, etc., não poderia sonhar em vivenciar um homossexual jogando futebol. Terceira frase: não que um homossexual não possa jogar bola, mas que vá formar o seu time e funde uma nova federação. Isso é o que eu queria passar para o leitor, para o telespectador, está no Diário de Santa Maria. Isto posto, vamos tecer algumas considerações em cima desse absurdo. Como é que um sujeito que detém a caneta, o poder de fazer sentenças, diz um barbarismo desse? Eu não vou nem entrar aqui em considerações de ordem jurídica, injúria, calúnia, difamação, a exceção da verdade, essas coisas, eu não vou entrar nisso. Porque o telespectador, afinal estamos numa cidade de 7 universidades, tem um conhecimento mínimo de direito. O dirigente do Palmeiras foi para a televisão e disse: fulano é homossexual, fulano é bicha, fulano é viado. O jogador, mesmo admitindo que fosse homossexual, não sei se admitiu ou não, ele pode se sentir chateado de ver o seu nome assim na televisão. Tipifica o crime de injúria. Ele pode dizer a verdade, mas não tem o direito de sair propagando isso por aí se incomoda o outro. Ele fez a competente ação contra o sujeito, contra o dirigente do Palmeiras. Aí o cara diz: mas isso é um jogo viril, isso não pode ser exercido por homossexuais. Mas, gente, um jogo viril? Mas e a seleção brasileira de futebol feminino, que foi campeã do mundo? E são mulheres delicadas, com jogadas menos viris, mas foram campeãs do mundo. O que o esporte tem a ver com a atividade, ou as preferências, ou as opções sexuais do atleta? Depois dizer lá no fim, não é que eu seja contra que um homossexual jogue futebol, mas que vá formar o seu time. Veja bem, o juiz preconizando que o time tenha que ser só de homossexuais e que ele vai fazer a tua federação, uma federação de futebol homossexual. Eu pensei, com os meus 65 anos de idade,
que eu não veria mais esses bestialógicos desse tipo, ainda mais provenientes da cabeça de um magistrado. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sob o ponto de vista médico, até 1985, o homossexualismo ele era tido como doença mental. Lá no Código Internacional, do Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, até 1985 estava lá, tipificado como doença mental. Em 1985, fruto do maior congresso mundial de psiquiatras, foi retirado do rol das doenças mentais o homossexualismo e até foi colocado no seu lugar o tabagismo, a dependência química pelo cigarro. Foi colocada aí como doença mental. E o homossexualismo teve uma nova definição. Perdão. Abre aspas, que as palavras não são minhas. As palavras são da Organização Mundial da Saúde. Diz lá o seguinte, abre aspas. O homossexualismo é considerado medicamente apenas mais uma forma alternativa de comportamento humano. Fecha aspas. Isso é o que diz a ciência hoje. Isso é o que diz a ciência. De primeiro, a medicina achava que para haver relação sexual deveria haver também um componente de afeto e que a normalidade era de que esse afeto e essa relação sexual entre dois sexos diferentes, um homem e uma mulher. Quer dizer, se admitia como normal apenas o amor heterossexual. Em 1985 caiu esse preconceito. Ficou tido como normal nas relações sexuais a atração mútua e o afeto, o amor. Não interessa se é entre um homem e uma mulher, se é entre dois homens ou se é entre duas mulheres. Não interessa mais para a medicina. O senhor pode discordar em casa, mas eu estou dizendo aqui o que a medicina e o que a ciência dizem desde 1985. Isso significa, há 22 anos atrás, o homossexualismo é um comportamento alternativo humano. Eu tenho que respeitar a opção sexual do outro. E eu respeito. Eu tenho grandes amigos, aliás, uma quantidade muito grande de amigos na universidade, nos cursinhos, nos colégios, nas minhas relações pessoais, que são homossexuais, tanto homens como mulheres. E aqui em Santa Maria é muito grande o número. E o que eu tenho que ver com isso? Em que isso interfere na minha vida? Tem bares aí frequentados por homossexuais. Então, o que eu tenho que ver com isso? Eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que ter a sensibilidade cristã de respeitar as opções do outro. Eu tive lendo esses relatórios sexuais grandes que fazem pesquisas no seio da humanidade, no primeiro mundo, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos. Eles dizem que existe 80% de heterossexuais que gostam apenas do sexo oposto, que existem 15% de bissexuais, pessoas que gostam dos dois sexos, e que existem 5% de homossexuais. Eu, particularmente, pelo que vejo aí, pelas amostragens que percebo, esses números já estão ultrapassados. É muito maior do que a gente pensa. É muito maior o número de bissexuais e de homossexuais. Agora vem um juiz, 22 anos depois de que a medicina declarou que sexualismo não é doença, fazer uma sentença dessas. Eu queria comentar isso com o senhor, repartir isso, porque é um assunto que não é muito falado. Eu mesmo sei o que durante a semana, aí no sábado, no domingo, depois das pessoas ouvirem, e me verem eu falando isso aqui na televisão,
O que eu vou ouvir de piada durante a semana? E daí, pisar aí, defendendo os bichos, hein? Defendendo os viados, defendendo as lésbicas e tal. Qual é a tua? Tu tem algum parente assim? Ou então, tu mesmo tem algum problema? Não, eu não tenho problema assim. Eu sou um heterossexual assumido. Se fosse homossexual, eu diria, sem problema algum. O senhor me conhece, sabe que eu conto aqui tudo. Mas nós estamos numa cidade universitária. Nós temos que ter respeito pela conduta privada dos outros. O que adianta esse pessoal lá de Brasília ser heterossexual? E grande número deles estarem protagonizando esses escândalos financeiros todos. O que adianta? Então a sabedoria da gente é ter a humildade de saber conviver com as diferenças. O mundo seria mais feliz se a gente pudesse aceitar as diferenças. Eu não posso querer ditatorialmente, imperialmente, que todos tenham a mesma opinião minha, que todos tenham a mesma visão minha e que todos tenham a mesma conduta minha, sobretudo a mesma conduta sexual, e achar que aqueles que são homossexuais são aberrações na natureza, são um borrão na paisagem, porque a humanidade não é assim, não é assim. Eu poderia citar para vocês, não vou fazê-lo porque respeito a sua inteligência, as centenas de literatos, de poetas, de artistas, de escultores, de pintores, de arquitetos, a começar pelo Leonardo da Vinci, que eram homossexuais, e de escritores, pessoas talentosas que eram homossexuais. O que isso tem a ver com o seu talento, com a sua inteligência? Chega os que já morreram no passado, não é? De desgosto, ou então morreram sacrificados, até alguns nas fogueiras da Santa Inquisição, por causa da sua opção sexual. Mas nós estamos em 2007. Nós temos que ter a alma grande, uma visão holística, de respeito ao outro, de aceitação do outro tal qual ele é. Eu acho que isso é ser cristão. Jesus Cristo mesmo andava com a Madalena, andava com os coxos, com os aleijados, com os leprosos, com os morféticos, né? Com os pobres. Ora, já passou 20 séculos e a gente não aprendeu a lição. O juiz esse não aprendeu a lição. Que tipo de juiz, que tipo de pai é um camarada desse que dá uma sentença dessas? E o dia que esse juizinho aí tiver um filho homossexual, tiver uma neta lésbica que começa a ser pressionada, não é, por gente preconceituosa como ele, aí ele vai querer a compreensão para o seu filho, a compreensão para a sua neta. Será que ele a terá? Olha, o mundo é amplo, é maravilhoso, é uma coisa de louco. Eu posso ser amigo, conviver muito bem com pessoas que pensam diferente de mim, que têm conduta diferente da minha. Isso é que eu queria passar hoje. Fazer um tema livre de hoje contra o preconceito. E abordando uma coisa íntima, assim, que está no jornal, mas é uma coisa que, até nas escolas, não é? No estudo da zoologia, no estudo da fisiologia, os professores, não é? O sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema nervoso, o sistema... Mas quando chega no sistema reprodutor, e quando chega nessa parte da genitália, quando chega na prevenção, no planejamento familiar, e quando chega em desenhar pênis, vaginas, desenhar coisas no quadro, aí parece que o homem é assexuado. Até hoje, eu vejo pelas perguntas que os alunos vêm me fazer. Há uma ignorância total sobre isso. Quer dizer, se o aluno não vai procurar, se ele não tem um professor esclarecido, que não seja comprometido com as luzes do terceiro milênio,
mas que ele tenha um professor quadrado, um professor tímido, ou um professor com o espírito pendido para as fogueiras da Idade Média, ele fica sem saber as coisas. Está aí cheio de guria com gravidez na adolescência, com 13, 14, 15 anos, porque não são suficientemente esclarecidas, porque há um certo silêncio, um certo véu contra a genitália masculina. Então vamos mudar isso. Vamos aceitar os nossos irmãos sexuais. Está aí a parada do orgulho gay em São Paulo, com quase 2 milhões de pessoas, é notícia em todo mundo. Quer dizer, não podemos tapar o sol com a peneira, é uma realidade que existe, viva, em pé, real. Por que não aceitar a realidade? Graças a Deus, essa nova geração, essa gurizada de 15, 16, 14, 17 anos, para eles isto não é problema, não é preconceito, que é normalmente para as pessoas da minha idade. Graças a Deus eu não sou preconceituoso, tanto não sou que resolvi fazer esse tema livre contra essa sentença e fazendo a crítica contra pessoas que pensam desse tipo. Eu gostaria que Deus fosse generoso com todos nós, que desse luzes para esse juiz, que desse luzes para todos aqueles que são preconceituosos, porque o preconceito não leva seguramente a felicidade alguma. E era isso que eu queria dizer. Eu não sei se era isso que tu queria ouvir, mas era isso que eu estava com vontade de falar. Que Deus dê a todos glória alta e compreensão entre os homens. Um abraço, um beijo, tchau.